Graça e paz, queridos. Sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão nessa tarde de terça-feira. E eu quero desde já dar as boas-vindas a todos os queridos que têm me acompanhado e convidá-los a estarmos passando esses momentos, esses minutos aqui, refletindo um pouco sobre a palavra do Senhor. Nós temos falado sobre família nesse período. Domingo passado falamos sobre a questão das mães. Eu quero continuar nesse tema. E para isso eu quero ler dois textos aqui da palavra do Senhor, que se encontram ambos no livro de Efésios, escrito pelo apóstolo Paulo. Então eu vou ler esse texto aqui, os irmãos acompanhem. Se você tiver com sua Bíblia aberta, eu convido você a me acompanhar em Efésios capítulo 2, versículo 19, que diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Que bênção, né? E aí a gente vai agora para o capítulo 3 do mesmo livro, versículo 14 e 15, onde Paulo diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Meus queridos, quando eu falo sobre a família de Deus, é necessário que a gente entenda de fato sobre esse tema, que às vezes é tão polêmico, mas que não deveria ter. Deus tem uma família. E tem muita gente que tem dificuldade de entender isso, ou às vezes entende, mas entende de uma forma deturpada. E esse conceito, queridos, tão simples e claramente apresentado na palavra de Deus, do que seja essa família de Deus, ela não é assim tão facilmente compreendida. Mas é fato que Deus tem a sua própria família. Esses dois versículos que eu acabei de ler, Paulo está justamente falando sobre isso. No versículo 19, capítulo 2, ele diz que nós não somos mais estrangeiros, peregrinos, mas fazemos partes dessa família do Senhor. E no capítulo 3, 14 e 15, ele diz que se põe de joelho diante do Pai, a quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Então esses dois versículos eles falam explicitamente sobre a família de Deus, de modo que é incontestável, amados, a afirmação de que Deus tem uma família. Contudo, a forma como a gente às vezes olha para essa família de Deus é que muitas vezes, amados, faz com que a gente entenda de forma diferente, às vezes até de uma forma enganosa, essa família do Senhor. Tem uma compreensão um pouco distorcida dessa família do Senhor, de como ela realmente funciona. Muita gente acha que Deus, o Pai, ele só passou a ter uma família depois que ele criou a humanidade, por exemplo. Depois que os filhos chegaram, é que Deus passou a ter uma família, não é? Deus, o Pai, e nós, os filhos, formamos a família de Deus. Muita gente acha que Deus só passou a ter uma família a partir de então, quando ele criou a humanidade. A conclusão era basicamente de que a família divina só se tornaria uma família com a chegada dos filhos. Contudo, essa não é a maneira correta da gente enxergar a família de Deus. Por quê? Porque, aliás, essa nem é a maneira correta da gente enxergar a nossa própria família. Porque uma família, ela não se forma apenas com a chegada dos filhos, pelo contrário. Eu já tinha uma família e minhas filhas, quando elas nasceram porque já havia uma família preparada, formada para recebê-las, formá-las e recebê-las. Então, na realidade, as minhas filhas elas vieram apenas complementar a minha família. Mas a minha família já existia antes de eu ter filhos. E assim é a família de Deus também.
A família de Deus já existia antes de nós, seres humanos, existirmos. Nós, os filhos de Deus, existirmos. A Trindade, queridos, é o mais perfeito modelo de uma família que a gente pode descrever. Deus já existia como família antes de entrarmos na história. Que isso fique claro. Já a partir desse momento a gente consiga entender isso. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles subsistiam como família antes de nós aparecermos. Mas toda vez que falamos sobre esse assunto, queridos, surge uma questão. Surge o questionamento. Olha, se Deus é Pai, se Jesus é o Filho, então o Espírito Santo é a Mãe? Já te fizeram essa pergunta? Já me fizeram. Eu já ouvi isso em algumas outras vezes. Né? E a lógica da humana, a nossa limitação humana de pensar nas coisas celestiais, nas coisas espirituais, como a gente pensa nas coisas daqui do mundo, nas coisas terrenas. Só que a dimensão espiritual, a dimensão celestial, ela é muito maior, mas muito superior, logicamente, à daqui da Terra. Então a gente não pode, amados, fazer esse tipo de comparação. Ora, Deus é o Pai, Jesus é o Filho, o Espírito Santo, então, é a Mãe? Não, não é por aí não, gente. Nós não podemos achar que a família celestial seja parecida na sua constituição com a família terrena. E sim o contrário. O contrário é que é verdade. A família terrena, queridos, é que foi criada com base nesse modelo da família celestial. A família terrena, ela foi criada como uma réplica, ainda que incompleta, ainda que imperfeita, dessa família celestial. Portanto, nós não devemos tentar comparar o Espírito Santo com a mãe, com a figura da mãe. Não, o correto, queridos, é o contrário. É a gente olhar para a figura da nossa mãe como alguém que reproduz ou que deve reproduzir características e funções específicas do Espírito Santo. E antes que você me chame de herege, eu quero explicar o que eu estou querendo dizer com isso. Por exemplo, quem é responsável pela gestação da vida na Trindade? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem dá vida. Quando a gente anda morto, peregrino, morto espiritualmente, quem é que traz a vida? Quem é que ressuscita? É o Espírito Santo. Não é verdade? Outro exemplo que eu gostaria de dar. Quando o anjo Gabriel anuncia a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Está escrito lá em Lucas, capítulo 1, versículo 35. O que é que nós vemos aqui? Nós vemos, queridos, isso no novo nascimento do cristão se reproduzir. Uma vez que Paulo fala a Tito sobre esse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E a família, queridos, terrena, ela tem essa função, ou deveria ter essa função. E quem dentro da família terrena é que mais exerce essa função, senão a mãe? Ora, lá na narrativa de Gênesis, queridos, logo na criação, o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas, aguardando a semente da palavra de Deus ser lançada, ser proferida, a fim de trabalhar sobre ela e gerar a vida sobre a terra. O Espírito Santo. O Espírito Santo que trouxe Jesus à vida, ressuscitando dos mortos. É o Espírito Santo que ainda hoje traz tantas pessoas que estão mortas espiritualmente de volta à vida. Agora, queridos, se o Espírito Santo é responsável pela gestação da vida na Trindade, se a mãe é responsável pela gestação da vida aqui na Terra, essa não é também
a única semelhança que existe entre a mãe e o Espírito Santo. Na família celestial, por exemplo, quem é considerado o Consolador? O Espírito Santo. O próprio Jesus o chama de o Consolador lá em João, no capítulo 14. E Jesus chamou ele de Consolador várias vezes. Não só no capítulo 14 de João, mas ele repetiu isso no capítulo 15. Ele repetiu isso no capítulo 16 também, ainda de João. E lá em Tito, Paulo fala sobre esse lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ora, e na família terrena, queridos, quem é que exerce mais essa função de consolador ou de consoladora? Embora eu não esteja aqui negando que o pai muitas vezes exerça essa função e exerça muito bem essa função, mas ninguém é tão especialista nisso como a mãe. De trazer consolo, conforto, de botar no colo, de fazer carinho, de enxugar as lágrimas, de acalmar o coração. E o interessante, amados, é que ao estabelecer esse paralelo, é que na prática, nós percebemos, queridos, que há uma associação, ainda que indireta, ainda que não seja uma comparação perfeita, mas a gente percebe que há uma comparação que as pessoas fazem entre a relação com a família e a família terrestre. Eu percebo, por exemplo, queridos, que aquelas crianças que crescem num lar cristão, especialmente, ou até mesmo num lar que não seja um lar cristão, mas num lar onde as promessas feitas são cumpridas, onde o pai promete que eu vou trazer um presente para você e traz, ou o pai promete que vai fazer uma viagem, vai, o pai promete que vai assistir um jogo do seu filho e vai. Eu percebo que nessas famílias onde as promessas são cumpridas, é interessante, amados, que essas crianças, elas apresentam uma facilidade maior de acreditar nas promessas divinas. E o contrário também acontece. Naquelas famílias onde as promessas não são cumpridas, onde as crianças crescem desacreditando, se decepcionando com as promessas não cumpridas de seus pais, elas têm mais dificuldade de acreditar nas promessas de Deus. Existe esse paralelo entre a nossa família e a família de Deus. Portanto, a gente vê que tanto na Escritura como também na experiência prática do nosso dia a dia, que a visão de família afeta diretamente, queridos, a nossa visão de Deus, e que a nossa relação entre filho e pai afeta diretamente a nossa relação de filho com o Pai Celeste. E eu creio, queridos, que a razão pela qual o Senhor trata de forma tão séria com as questões familiares é por conta disso, é porque isso afeta a nossa relação com Ele. E por isso que Deus, Ele quer, amados, que a relação nossa com o pai, com a mãe, seja uma relação de confiança, seja uma relação de transparência, seja uma relação de diálogo, seja uma relação de amizade, porque isso vai refletir diretamente na nossa relação com o Pai. Eu acho impressionante, amados, como a visão familiar afeta a nossa relação pessoal com Deus. Isso não significa, queridos, de modo algum, não é isso que eu estou dizendo aqui, que quem não teve uma boa experiência familiar, quem não teve um bom relacionamento com o pai ou com a mãe, quem cresceu num lar desajustado, quem cresceu num lar onde o pai, por exemplo, era ausente, onde a mãe era ausente ou violenta, que essa pessoa não possa ter um relacionamento normal com Deus, um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento pessoal sadio com Deus. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui, queridos.
Eu não estou querendo dizer que quem teve um fracasso no seu relacionamento com seus pais está fadado a ter um fracasso no seu relacionamento com Deus. Mas, observe, é necessário que haja um reaprendizado. É necessário que haja, queridos, uma renovação da mente, das emoções, dos sentimentos, uma reformulação dessa visão familiar, desse relacionamento entre pai e filho. E a Bíblia diz que essa transformação, amados, que vivemos está relacionada à renovação da nossa mente. Aquela imagem negativa que a gente tem às vezes do pai, aquela imagem negativa que a gente tem às vezes do relacionamento familiar, principalmente que vem de um relacionamento familiar desajustado. Isso precisa ser refeito na nossa mente, ser restaurado na nossa mente. Paulo vai falar sobre isso lá em Romanos 12, versículo 2, quando ele diz que nós devemos nos renovar pela transformação da nossa mente. Nós precisamos ser reprogramados segundo os valores da palavra de Deus. E mesmo quem não vai se casar, queridos, que não quer constituir uma família, ou quem nunca vai constituir uma família, precisa entender os princípios bíblicos de Deus sobre o casamento e sobre a família. É necessário, mesmo que não vá casar. Os que não planejam ter filhos precisam e devem ser ensinados a respeito dos princípios de Deus sobre a criação de filhos e sobre a relação entre filhos e pais, ou pais e filhos. Porque o propósito, amado, de se entender a visão bíblica correta da família vai além de viver bem com a família, de viver bem a vida familiar. Vai além disso. O propósito de entender a visão bíblica de família vai além, queridos, do nosso relacionamento dentro de casa com nossos familiares. Tem a ver muito mais com o desenvolver da visão correta de Deus, de quem é Deus como Pai, e frutificar, queridos, nesse relacionamento com Ele. Amadurecer, crescer nesse relacionamento com Ele. Há situações, amados, que infelizmente não há mais como se restaurar um relacionamento quebrado. Princípios bíblicos sobre relacionamento familiar. Infelizmente há situações que não dá mais para se remediar isso. Como por exemplo o caso de um filho cujo pai já faleceu. Infelizmente não dá mais para pedir perdão, não dá mais para reatar a amizade, não dá mais para falar aquilo que deveria ter falado quando ele estava vivo. Depois dele morto, não adianta mais falar. Então é por isso que a gente tem que se preocupar com isso enquanto estamos vivos e nos relacionando. Porque vai chegar um momento em que aquilo que você gostaria de falar, se você não falou, não fala mais. O abraço que você gostaria de dar, o beijo que você gostaria de dar, se não deu, não tem como dar. Nem foi o Dia das Mães. Mesmo com essa pandemia, teve muita gente que foi, mesmo às vezes até de longe. Eu e meus irmãos marcamos, fomos lá na casa de minha mãe, que já está com seus 84 anos, e mesmo com certa distância, a gente foi, levou presente, levamos um bolo para ela, tal, e ela se emocionou e tal, foi aquela... Mas é uma demonstração de que a gente se lembra dela, de que a gente a ama. Agora, depois que ela partir, não dá mais para fazer isso. Porém, se essa pessoa, queridos, mesmo que o seu ente querido, que o seu pai, que sua mãe, que o seu filho já tenha partido, é possível haver uma restauração da visão bíblica
da família, se ela experimentar, queridos, não apenas a restauração da sua vida espiritual de uma forma superficial, mas se ela de fato nascer de novo, se ela de fato compreender o propósito de Deus para a família, se ela de fato entender para que Deus criou a família, e o nosso relacionamento com essa família celestial, essa família de Deus Pai, essa família de Jesus como nosso irmão, essa família do Espírito Santo. Então nós podemos, queridos, sim, experimentar essa mudança no nosso coração e restaurar, queridos, essa nossa visão a respeito desse relacionamento, mesmo que ele não exista mais. Mesmo que essa pessoa já não esteja mais aqui, mas é possível sim, pelo menos na nossa mente, a gente entender, olha, não entendia antes, na minha ignorância eu agia assim, na minha ignorância eu perdi as oportunidades, na minha ignorância eu falei o que não devia, mas hoje eu entendo, hoje eu compreendo, e eu não preciso me carregar de culpa por isso. Porque nós temos um Deus que restaura, nós temos um Deus que sara, nós temos um Deus que perdoa. Então, através do nosso relacionamento, queridos, com o Pai Celestial, nós podemos resgatar isso. Mesmo que não seja mais possível resgatar, queridos, isso com a nossa família terrestre, mas pelo menos, amados, nós podemos compreender esse propósito, nos arrependermos, pedirmos perdão, e aí, queridos, tirar de dentro de nós essa ferida, tirar de dentro de nós esse sentimento ruim, tirar de dentro de nós essa culpa, tirar de dentro de nós, queridos, esse peso, e podermos viver a nossa vida. E talvez ser para os nossos filhos aquilo, queridos, que o nosso pai não foi para nós. Ou talvez sermos para os nossos filhos aquilo que nós não fomos para os nossos pais. Sermos mais carinhosos, mais cuidadosos, mais amorosos, orarmos mais por eles, abraçarmos mais, demonstrarmos mais afeto. Então, queridos, é essa palavra que eu tenho para trazer para você nessa tarde. Fazer esse paralelo entre a nossa família aqui e a família celestial. Entre o nosso relacionamento com nossos pais e o nosso relacionamento com o Pai Celestial. Trazer para você, queridos, que mesmo que não haja mais meios de você restaurar aquilo que foi perdido em termos de relacionamento com o seu pai, com sua mãe, mas você pode consertar isso aqui dentro. O Deus que nos salva é o Deus que nos restaura, é o Deus que nos cuida, é o Deus que salva nossas feridas e é o Deus que perdoa as nossas falhas no tempo da ignorância. Tá? Portanto, que Deus te abençoe. Que o Senhor esteja trabalhando na tua vida, dando essa sabedoria, esse discernimento em relação aos teus relacionamentos com os de dentro da sua casa. Vamos orar, queridos? Vamos orar. Pai Santo, Pai bendito, eu louvo a Ti, Deus, por essa tarde, finalzinho de tarde, já começo de noite, por esses queridos que têm me acompanhado, eu te agradeço, Deus. Eu louvo a Ti porque Tu tens, Senhor, de alguma forma, Pai, nesses tempos que temos vivido, usado esse meio de comunicação para levar a Tua palavra, Pai. Há tanta gente que está dentro de casa, muitas vezes desanimada, muitas vezes desesperançada, muitas vezes triste. E uma palavra de conforto, uma palavra de consolo. E que o Teu Espírito Santo esteja indo ao encontro e esteja, Senhor Deus, trazendo paz e consolo. E esteja, Senhor Deus, abençoando aqueles que estão doentes, aqueles que estão passando por apertos financeiros, aqueles que estão, Senhor Deus, fechando as portas, aqueles que estão perdendo emprego. Tenha misericórdia, Deus, neste país, no nosso governo, no nosso povo sofrido. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estão comigo. Sônia, um beijo, Sônia. Norma, Simões, um abraço, amada. Maria José de Souza, Simone Porto, Ivoneide, Abimael,
minha amada irmã Lourdinha. Obrigado, viu, Lourdinha? Estava saborosa. E a tantos outros queridos que estão conosco. Angelina, que Deus esteja abençoando a vida de vocês, queridos. E ânimo, tenham ânimo, tá? Isso vai passar e daqui a pouco a gente vai estar aí fazendo culto de gratidão ao Senhor. Quero fazer um culto bem festivo, com muito louvor, né? Com muita gratidão ao Senhor. O nosso primeiro culto, queridos, eu estou sonhando com esse primeiro culto. Tem que ser uma festa. Amém? E vai ser logo, se o Senhor assim nos permitir. Um beijo, receba a bênção do Senhor sobre sua vida. Que a graça do nosso Deus, nosso Pai amado, que o amor do seu Filho, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que a comunhão e as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre essa vida, sobre sua família, agora e para todo sempre. Amém e amém. Um abraço, queridos. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.